Verdade. E aí adoece. E a mente, ela é um órgão, o cérebro é um órgão, assim como o coração, pulmão, né? Se você não cuida, vai adoecer. Sim. E tem esse estigma, né? Ah, eu vou num psiquiatra, mas eu não estou louco. Né? E não é loucura. Não né? é Loucura é um percentual muito baixo. Né? Nós pegamos casos muito... Né? O maior número de pacientes são pacientes ansiosos, às vezes deprimidos, e que não estão conseguindo lidar com esses sentimentos. Então é importante a pessoa ela ter esse desejo, saber que existe ajuda, né? E desejar, não, eu quero, eu não vou ser taxado, eu não vou ser acusado, nem diminuído, mas pelo contrário. Então isso tem como mudar, tem como, né, melhorar e até deixar de se cortar, de se agredir, com certeza, mas é um trabalho que a gente tem que fazer nessa parceria, né? Muito bem esclarecido pelo doutor aqui. Bom, loucura é só o time que você torce, meu filho. De resto, tudo é tratável. Porque você torce pro Atlético Mineiro, tá aí desesperado, tá aí, né? Aquela coisa toda. Então, fica tranquilo que vai tudo dar certo. Bom, a gente tem falado muito e tem, acho que sempre quando se fala de automutilação entra essa história do transtorno de, como que é o nome? Borderline. Borderline, chique demais. Bom, mas a gente quer entender, doutora, o que significa esse transtorno de borderline, para ficar claro, porque toda vez a gente fala um pouco sobre isso, dá uma pinceladinha, e agora chegou o momento para quem está em casa aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, né? Na verdade, isso é um diagnóstico que já surgiu desde a década de 50, né? Hoje está sendo mais atual para a gente, tem chegado mais coisas. Não era muito falado assim, não? Não. Hoje tem aparecido muito, né? Eu, pela experiência que eu tenho, trabalho especificamente com esse transtorno, tem 16 anos. A experiência que eu tenho, eu vejo que isso vem muito de núcleos adoecidos, de famílias disfuncionais. A gente tem conversado muito sobre isso, né? E tem aparecido cada vez mais. O termo é porque ele está entre o psicótico e o neurótico. Foi por isso que surgiu o nome borderline, ou fronteiriço. Fronteira. Né? Porque ele tem aspectos dos dois. Né? É um transtorno de personalidade emocionalmente instável. Então, tem vários outros sintomas, incluindo a autoagressão, né? Mas oscilações de humor, impulsividade. Eu costumo dizer que nós temos 3 tempos. A gente sente, pensa e age. Esses pacientes sentem e agem. O bipolar está nisso? É isso que eu ia perguntar. O bipolar é um transtorno de humor. Mas é importante a gente falar porque ele é muito confundido. Que joia. Muito confundido. Sim. Aliás, é até legal a gente frisar Doutora, isso. eu vou pedir para você só puxar o microfone um pouquinho para cima, assim, ó. Assim? Isso, aí tá ótimo. Pode continuar agora, fica bom. É importante a gente falar porque ele é muito confundido com bipolar. É difícil fechar esse diagnóstico, não é um diagnóstico fácil, né? A gente até fala que não são todos os psiquiatras nem todos os psicólogos que têm esse manejo, porque é uma clínica muito difícil. É uma clínica onde o paciente desperta muitas coisas na gente. Então, não é qualquer psiquiatra e qualquer psicólogo que tem disponibilidade para se envolver com isso. Né? Porque tem muitos sintomas juntos. Costuma vir droga, álcool, promiscuidade, vem muitas coisas juntos. Não é só o corte. Né? O corte é um dos sintomas. Tudo é muito destrutivo no borderline. Tudo que ele busca é para se ferir. Tudo que ele busca é para se ferir. Né? Seja com a droga, seja com o álcool. Então, esse é o foco. Interessante. Por que está se ferindo? Então, a medicação vem, estabiliza, para que a psicoterapia possa aprofundar. Porque se eu pego um paciente numa oscilação de humor muito deprimido, como é que eu vou em feridas tão profundas? Eu não consigo. Se eu pego ele muito ansioso, acelerado, em alta, como é que eu vou fazer ele escutar? Ele não escuta, né? Então, assim, tem que ter a medicação para estabilizar, para a psicoterapia poder aprofundar e incluindo o espiritual, né, gente? Isso que o Cristiano falou aqui. A gente vê os resultados de pacientes que nós tratamos cuidando do espiritual, do corpo, né, da alma e do espiritual, e pacientes que não têm, não conhecem ainda, que eu creio que até os que vêm para nós, que não conhecem, eles têm um propósito. Tem propósito, né? Então, que não conhecem ainda, mas tem uma diferença muito grande. Muito bem. A gente já pegou casos de pacientes em que a gente olhava e aos olhos naturais a gente dizia assim, não vai dar, é impossível. E
no tempo de Deus, né, assim, o Senhor entrou e fez o sobrenatural na vida dessas pessoas. Amém. Né? Então, assim, e foram casos, né, Cristiano, que passaram por inúmeros. Inclusive, nós nos conhecemos em função de um paciente assim, 2, né? Ou seja, então, foi, tudo colaborou, olha né? só como é que, né, todas as coisas cooperam para o bem mesmo. Não, é por isso que eu tenho reforçado para você que está nos assistindo, assim, eu tenho muita amizade com o pastor Guerra, o pastor Rogério, mas não é por causa disso que a gente recomenda o Clínica da Alma, não. É porque realmente eles têm uma história muito grande lá dentro, têm colocado profissionais que entendem do que estão falando, não são coisas por amostragem, a gente vai tirando ali ou vai dando diagnóstico sem qualquer tipo de estudo. Muito pelo contrário, sua vida é muito preciosa, como em qualquer outra denominação. A gente não está chamando você, quando chama você para participar do Clínica da Alma, que isso aqui fique muito claro, ninguém está chamando você para congregar na Igreja Batista da Lagoinha. Não. Muito pelo contrário. Que bom seria se todos que passam pelo Clínica da Alma conseguissem despejar o conhecimento aonde frequentam, aonde moram. Então, a nossa ideia mesmo é ser canal de bênção para a sua vida, você que tem precisado de um tratamento. Eu estou reforçando muito isso aqui. A gente está, nesse dia de hoje, fechando um tema muito importante, que é essa automutilação. E que, como bem disse o doutor Cristiano e a doutora Cíntia, não, é muita coisa para se falar em uma semana, né? Então, a gente quer que você procure mesmo o Clínica da Alma. Os contatos estão passando aqui embaixo. E eu já até queria, Rogério, para você falar um pouco sobre a escola que vai acontecer. Exatamente. Porque aí o pessoal que quer ter um intensivão sobre o assunto, a gente tem uma escola preparada para você aprender um pouco mais sobre isso. Exatamente. Está iniciando agora, dia 10 de fevereiro, a escola de restauração. Né? Então, ali nós vamos ter os 3 módulos, 1, 2 e o 3, tanto com turmas à tarde quanto à noite, das 14h16 à tarde, 19h30 às 21h30, nos dias sempre na segunda e na terça-feira lá na Central das Redes. Então é uma escola onde não somente visa você se conhecer, bem como também você poder ser um instrumento, se preparar para poder ser um agente de Deus onde Deus plantou você. Não é? Quer seja na Lagoinha, quer seja em outras igrejas. E assim como nós tivemos essa turma que nós fechamos agora na quarta-feira, foi o encerramento. Nós tínhamos irmãos do Rio de Janeiro, inclusive eu quero mandar um abração lá para a Regina, lá da Rocinha, né, o esposo Francisco também, que estava de aniversário agora esses dias, e também lá de Vitória da Conquista. Nós tivemos alguns irmãos aí que vieram para o seminário da Clínica da Alma de interior de São Paulo, né? São Paulo. Então, assim, o intuito é o quê? Que eles possam aqui receber aquilo que o Senhor tem nos dado. O intuito é dividir, né? Transferir para as pessoas. Paraíba do Sul, Paraíba do Sul do Rio. Então, para que você possa ser uma bênção onde Deus plantou você e aí você frutificar. Nosso intuito é esse. Não somos os detentores da sabedoria, a sabedoria vem do Senhor. E aquilo que nós temos recebido, nosso intuito é o quê? Transferir para que você possa reproduzir os frutos que foram plantados. Né? Amém. Então está aí mais do que convidado, convocado. Tem um custo muito irrisório, é um custo realmente de manutenção das salas e do material que você vai arcar com isso. Tenho certeza que vai ser um investimento fantástico na sua vida. Liga lá para os telefones do Clínica da Alma, o pessoal está pronto para te atender. Você vai ver que eu estou falando de custo, você vai falar, não, né, só isso mesmo, pastor? É só isso mesmo, vai ser bênção para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Baseado na ideia de que cada indivíduo tem a sua personalidade, tem a sua forma de reação a acontecimentos diversos. A gente percebe que, às vezes, o fato que desencadeia os sintomas são diversos. Mas vamos colocar um fato X que em um desencadeia a depressão, em outro desencadeia a automutilação, em outro até desencadeia a vontade do suicídio, de arrancar a vida. O porquê que o mesmo fato pode desencadear a automutilação e não a vontade do suicídio ou até a depressão? O que muda nesse processo que cada um tem uma reação a tudo isso? Você quer responder? Posso responder? Pode responder. Eu acho que o que muda é a construção da personalidade mesmo, né? O histórico de vida de cada um. Né? A personalidade ela é construída por dois aspectos, digamos assim, caráter e temperamento. Temperamento é genético, e aí a gente vai para uma gama de coisas genéticas que a gente herda. E caráter é aquilo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Então, por que uma pessoa se machuca e a outra quer morrer? Isso pode ter um elemento genético, isso pode ter um histórico de vida, pode ter
vivenciado uma mãe depressiva, uma mãe que tentou suicídio, vocês começaram falando isso, né, da influência dos pais, tem muita influência, a gente tem muita responsabilidade como pais na formação da personalidade dos nossos filhos, né? Então, eu acho que é um misto de coisas, não dá para a gente sinalizar, esse é por isso, esse é por... Cada caso é um caso, cada personalidade é única. Eu até te fiz essa pergunta, fiz a pergunta para você, doutora Cintia, porque realmente para quem está em casa, às vezes a pessoa se sente muito menos ou assim, sente num grau elevado diante de outra porque está sofrendo de uma forma diferente. E na verdade não existe um sofrimento menor ou maior. Não. Cada um sabe o seu aí. grau de necessidade. E aí eu queria trazer você de volta aqui ao nosso programa para colocar o seu coração mesmo em Cristo, para saber que não interessa se você viu X pessoas que adoeceram disso ou até morreram disso porque não se trataram, a história com você pode ser completamente diferente, porque nós temos personalidades diversas, mas a gente tem um Deus que é o mesmo, né? E que pode fazer tudo diferente. Amém. E até para uma mensagem de esperança para essas pessoas, com a experiência que você tem, doutor Cristiano, na psiquiatria, sabendo e vendo então casos N aí em diversas famílias, o que você poderia dizer a essas pessoas que nos assistem que ainda estão com medo de revelar o que já identificaram, que é a automutilação? Que existe esse processo. Se a pessoa colocou tanto para dentro dela, tudo isso, passou tudo isso sozinha, o porquê agora ela vai se abrir só porque ela assistiu um programa de televisão? Ou esse algo mais para a pessoa se abrir? A mensagem, né, de esperança é a pessoa conseguir entender que existe ajuda para esse sofrimento dela. Ela não está sozinha. Ela não, ela pode ser ajudada e tem muita forma da gente ajudar. Então não se isole, aprenda a pedir ajuda, mesmo que você não entenda o porquê, mas aprenda a pedir ajuda, né? Então nós queremos deixar essa mensagem, né, que independente daquilo ou do tamanho da dor, né, existe ajuda para isso. Amém. Porque muitas vezes a nossa tendência até para tentar lidar com a dor é se isolar, né? Principalmente o homem, que já tem uma estrutura, né, mais autossuficiente, mas até machista mesmo, né? Então, dor não é algo que ele muitas vezes aprende a expressar, ele aprende muitas vezes a segurar e esconder. Então, aprender a pedir ajuda, né, e saber que existe ajuda já é um grande passo para iniciar um processo de cura, né? Tanto espiritual quanto na alma, nas emoções. E todo profissional de respeito e gabaritado, como esses dois profissionais estão aqui, essas bênçãos que estão aqui do meu lado, sabem que existe a ética de você guardar o sigilo de cada história, de cada caso. Então, com certeza. Fique tranquilo, porque no Clínica Dalma a gente nunca pegou, nem no De Tudo Um Pouco, que é o programa que nós acoplamos aí, esse quadro maravilhoso, e o programa Clínica Dalma que está acontecendo, a gente nunca pegou depoimentos de pessoas para expor e contá-las. Muito pelo contrário, se fizermos isso aqui, acho que Deus frita a gente no ar aqui. Bom, Pastor Rogério, eu queria que você também falasse um pouco sobre a ajuda espiritual para isso tudo. A gente passaria o ano aqui falando sobre a força do Espírito Santo, mas de fato isso ajuda demais? A pergunta é só para te puxar. Eu sei, eu estou entendendo. Na realidade a gente sabe que a ação do Espírito Santo é determinante, porque a gente sabe que a capacitação sobrenatural só vem dele. Nós estávamos conversando no encerramento agora da quarta-feira dessas turmas, que nós fizemos intensivo no período de férias, de janeiro. Então nós estamos conversando e tendo um tempo lá de confraternização, e nós estamos falando que essa área, ela é não só essa área, mas tudo que fala a respeito do reino de Deus é sobrenatural. Agora, uma das coisas que eu entendo assim que é totalmente sobrenatural chama-se perdão. Se as pessoas acham que o perdão é coisa natural, então você não está entendendo o que é perdão. Eu entendo que perdão é sobrenatural. Então, ou seja, tratar com alguém, você fazer um diagnóstico correto, como os doutores aqui falaram, você depende do Espírito Santo de Deus. Ou você vai só pela parte científica, técnica, e você esquece isso, e aí você vai ser um mero profissional científico dentro da sua área, ou você vai ser alguém realmente com o intuito de querer curar, não estou descaracterizando nem menosprezando os demais profissionais, não é isso que eu estou fazendo, mas eu quero dizer assim que é determinante até para se você não errar no tipo de tratamento, no tipo de abordagem, até mesmo tentar elaborar junto com a pessoa para poder ajudá-la no processo, não é?